Glória a Deus. Vamos ler na palavra? Quem ama a casa de Deus? Quem ama a palavra de Deus? 29, vamos ler de 10 a 13. Diz-nos assim: assim diz o Senhor. Eu estou lendo na revista atualizada hoje, tá bom? Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez, temos pequenas anotações, mas o Senhor tem palavras que precisamos ouvir, e nós nos abrimos para elas, e nós nos voltamos a elas. Fala conosco as tuas palavras conforme o teu querer, a tua vontade, pois nós queremos ouvir, Senhor. Nós oramos pedindo que abra a porta da palavra, que dá-nos o entendimento e que confirme todo o teu propósito nesta noite e sempre. Em nome de Jesus eu repreendo toda a fúria, todo o mal, toda a inquietação, tudo que não vem do Senhor. No nome de Jesus, haja paz, haja o derramar da chuva que molha a terra seca. Confirma a obra, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Quem concorda, dê glória a Deus, tome assento. Glória a Jesus. Meus irmãos, encontrando Deus no cativeiro. Qual que é o tema? Mais uma vez. A proposta que Deus está fazendo à sua nação amada, para que ela busque a Ele e o encontre, é para uma nação que está no cativeiro babilônico. Uma nação que está numa situação complicadíssima. Uma nação que está em outra nação. A nação cheia de promessas. A nação cheia de experiências com um Deus vivo e verdadeiro. Irmã Patrícia, bem-vinda também. E essa nação, ela está num lugar de cativeiro, de tristeza, de angústia. E Deus faz uma proposta a esse povo. Se vocês quiserem me achar, vocês vão achar. Difícil dar glória a Deus assim direto, você tem que provocar. Porque achar Deus é a melhor coisa da vida. Vocês não estão ouvindo uma palestra, viu? Vocês estão ouvindo uma palavra. Então, entendemos já que em muitas ocasiões ruins da vida, nós pensamos que Deus se esqueceu de nós, que Deus não está interessado em nós. Muitas crises e muitas dificuldades, quando elas chegam, trazendo prejuízos na vida, nos sentimos abandonados por Deus e até desprezados.
Porém, nós temos que ter um entendimento que se somos povo de Deus, legitimamente, se verdadeiramente somos pessoas que têm um Deus vivo e verdadeiro, as situações, na verdade, estão nos chamando para um encontro mais profundo com Deus. Muitos têm o entendimento de que o sofrimento é Deus me esquecendo de mim, mas o entendimento de Deus para o povo, que o sofrimento é Ele nos chamando de volta para Ele. Sim ou não, por favor? A linguagem de hoje, do amor que a geração entende como sendo o amor de Deus, é uma linguagem de um Deus que faz tudo pelo outro sem cobrar nada. Porque Deus é amor, então por que Ele vai cobrar de mim? Até que o discurso é bonito. Por que Ele vai cobrar de mim se Ele é um Deus amor? Se Ele é um pai que ama, por que Ele maltrataria o filho? Qual é o pai que quer o mal para o seu filho? Aí vem os versículos bíblicos que a pessoa usa. Qual é o pai que o seu filho lhe pedindo pão lhe daria pedra? Se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai que está no céu vos dará as boas coisas. Então pega esses versículos como que Deus não pudesse provar, trabalhar conosco. Na verdade, estão certos até certo ponto. Por quê? Porque Deus de fato quer o melhor para nós sem prejuízos. Quando Deus fez o jardim, colocou Adão e Eva e disse: crescer e multiplicar, a intenção era essa. Só que o problema não é o Deus bom, o problema é o servo mau. O problema não é esse Deus cheio de amor, é você que muitas vezes, eu que muitas vezes, não andamos onde é o caminho que nós temos esse recurso. Portanto, por causa disso, Deus, Ele vai ter que agir para nos acordar, agir para nos despertar, agir para que nós nos voltemos a Ele. Lembra aqui da pregação do pastor Idael, quando falou de Jonas, né? Que quando Deus providenciou o ventre do grande peixe, Deus não estava destruindo Jonas, mas Ele estava preservando. Então, na verdade, quando Deus, Ele trabalha com essas coisas que nós entendemos como ruins, Ele está trabalhando para a gente retornar ao lugar onde Ele possa nos cuidar, de uma maneira que seja a mão dEle. Você está entendendo essa introdução, sim ou não? Mas nós temos um entendimento de linguagem de amor diferente, que nós não podemos sofrer de jeito nenhum. Porque se sofrer, Deus esqueceu de mim. Então o problema, mais uma vez, não é o Deus de amor, é o servo mau. Deus queria então, mais uma vez, Adão e Eva muito bem no jardim? Só responde quem tem certeza. Deus queria que os filhos também continuassem bem? Deus queria que naquele jardim, ou daquele jardim, muita gente viesse a existir e continuasse tendo eternidade, todo o cuidado? E por que não cumpriu isso? Porque a Eva quis o fruto. Porque o Adão vai pegar o fruto. Porque ninguém vai assumir falha de ninguém. Quem sabe, eu fico aqui imaginando, e são conjecturas, quem sabe se a Eva, quando Deus falou: Eva, você pegou o fruto, se a Eva fizesse assim: Senhor, peguei, me arrependo, me perdoa, me ajude, não vou fazer isso mais, será que Deus não teria perdoado? É uma conjectura. Mas quando ele chega para Eva, a Eva fala assim: ó, não foi, o negócio é o seguinte. Não, primeiro chega no Adão, né? Aí chega no Adão e fala: ô Adão, ele disse: ó,
foi a mulher que o Senhor me deu. Já observou que a gente fala essas coisas quando o problema chega? Porque Adão está colocando culpa em quem? Não, em Deus. Foi em Deus? O Marcos compra um presente para a Michele. Aí o presente não é bom. Aí a Michele, o presente dá um problema lá. A Michele olha para o Marcos e fala assim: é o presente que você me deu. A culpa é de quem? Do presente ou do Marcos? É o que Adão está fazendo. É a mulher que o Senhor me deu. Aí chega na Eva, ninguém arrepende. Foi a serpente. Ou seja, a culpa também é do Senhor, que o Senhor deixou ela entrar no jardim. E a gente, escute, preste atenção, quando nós enfrentamos problemas na vida, a gente fala: por que Deus se esqueceu de mim? Por que Deus não abre a porta? Por que Deus... Ao invés, o que a Bíblia diz a respeito de pecados? De que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, não é queixar de Deus. Se está acontecendo e eu sou de Deus, tem alguma coisa para eu mudar, tem alguma coisa para eu fazer, tem algum lugar para eu chegar, porque nesta vida nós caminhamos todos os dias para chegar mais perto de Deus. Se as coisas acontecem e nós nos afastamos e deixamos de estar com Ele, nós vamos nos perdendo e perdendo graça, e perdendo força, e perdendo ânimo, e perdendo fé, e perdendo esperança, até morrer. Vai se alongando. Mas cada problema que der na nossa vida, nós formos para a oração e para o jejum, nós vamos crescer de glória em glória, de fé em fé, e teremos mais maturidade. Sim ou não? Daí, Ganassúbia. Você é povo de Deus? Então essa é a pergunta. Aprendamos com essa passagem que lemos, de Jeremias 29, 10 a 13, que Deus estava trabalhando com Israel, que era para o povo de Israel, mas que está escrito para a nossa edificação e um entendimento da forma que nós devemos agir para ter esse Deus. Então entenda, Deus quer um encontro conosco hoje mesmo. Deus quer um encontro com você hoje mesmo. Deus quer um encontro comigo hoje mesmo. Não é amanhã. Deus quer um encontro agora. Alguém entende? Então, entendamos, meus irmãos, que buscar a Deus não pode ser, por causa dessa passagem do que nós aqui introduzimos, buscar a Deus não pode ser o último recurso, tem que ser o primeiro. Quando a gente busca a Deus no último recurso, claro que Deus, sim, enquanto tiver vida e tiver misericórdia, Deus faz obras. Mas quando nós buscamos a Deus como último recurso, a gente busca muitas vezes sem fé. Aí chega no médico, o médico fala: não tem solução, agora é só Deus. Vou morrer. Sim ou não? Ao invés de vir uma fé, porque agora eu vou para Deus mesmo, não. Eu penso que eu vou morrer. Então não deixe Deus para a última hora, Ele é o primeiro. Busque a Deus em primeiro lugar. Mas busque mesmo, não fique inventando aí que eu vou buscar e nunca busca. É hoje, é agora. Deus quer dar encontro no cativeiro, ou seja, Deus quer dar encontro no meio do problema, no meio da situação. O cativeiro não foi para destruir Israel, o cativeiro foi para trazer Israel para perto de Deus. O cativeiro não foi para apagar Israel, o cativeiro foi para acordar Israel. Só que Deus conhece Israel. Uma das coisas que Deus mais fala a respeito de Israel é o quê? Coração duro. Dura serviço. Por isso que no versículo 10, Deus já começa falando com Israel uma notícia que eu não sei se animou muito. Vocês vão ficar 70 anos no cativeiro.
Meu Deus, não vai dar tempo. Pensou se Deus falar para mim que daqui 70 anos, eu falei, Jesus, eu já estou no canal da Boa Esperança. Não vai dar tempo. Será que isso anima? Por que Deus falou 70 anos, se Deus queria animar? Você está entrando para o cativeiro, entrando depois de lutos e lutos, depois de perder a casa própria, o carro próprio, os recursos, tudo destruído, o inimigo vai, te pega e te leva para a Babilônia, um lugar que só de deuses, tinha 20 tipos de deuses diferentes com vários templos. Os exagerados falam de 400 templos na Babilônia. Um povo que não admite jamais misturar a crença. O nosso Deus é um. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é um. Então eles só têm, agora chega lá com aquele tanto de deuses, eles não admitem isso, eles não vivem bem. Então ele chega naquele lugar, depois de luto, depois de angústia, depois de tanta caminhada, e Deus fala, daqui 70 anos está resolvido. Por que essas palavras foram de ânimo? As palavras foram de ânimo, não porque Deus termina nos 70 anos, Ele continua. Eu trouxe vocês aqui, vai ter um tempo, 70 semanas de Daniel, 70 anos, 70 semanas de Jeremias, vai acontecer tudo isso, mas Scott, olhe para cá, eu tenho pensamentos bons com vocês, pensamentos de paz, eu estou preocupado com o futuro de vocês, então eu estou trazendo vocês aqui, vocês vão passar esse tempo todo, nessa angústia de cativeiro, mas porque eu vou trabalhar vocês e com um pensamento bom que eu tenho de vocês, porque é a única maneira que eu trabalho a dura serviço de vocês. Mas eu tenho uma promessa para vocês, durante todo esse tempo, se vocês me buscarem de todo o coração, eu vou estar mais presente que você imagina. Buscar-me-eis e me achareis. Deixa eu falar uma coisa para nós. O segredo da paz, da alegria, da prosperidade, da vitória, não é o lugar onde eu estou, é com quem eu estou. Ramassai. Israel entendia muito bem isso. A partir de Moisés, nós também podemos entender isso de uma forma muito especial, quando Deus fala para ele lá em Êxodo, e diz assim, você, é o seguinte, você vai, eu vou mandar o anjo. E aí o Moisés olha para Deus e diz, jamais, eu não saio daqui se a tua presença não for conosco. Porque o interessante para Moisés, não é o anjo garantir vitória, é a presença. O interessante para nós, irmãos, antes da cura, antes da porta, preste atenção em nome de Jesus, o interessante para nós, antes da porta que se abre, antes do casamento que aconteça, antes da vitória que chega, é ter a presença de Deus na nossa vida, e só vai entender isso quem tem a presença. Quem não tem a presença não vai entender. A presença, ela satisfaz a alma plenamente. Anai verá subianai. Por que Israel está tendo que ser levado a esse cativeiro de 70 anos? Porque eles abandonaram a Deus. Eles deixaram de praticar os mandamentos, estatutos, juízos, conselhos de Deus. Eles viraram as costas para que Deus não os dirigisse. E Deus, tão cheio de misericórdia, faz isso para acordá-los. Aí eu faço outra pergunta. Se esse povo acordasse sem cativeiro, Deus teria enviado para o cativeiro? Responda. Se esse povo acordasse, entendesse tudo que Deus falasse com eles,
e voltasse ao lugar que Deus queria, Deus mesmo assim enviaria eles ao cativeiro? Não. Por quê? Biblicamente, por causa dos profetas que Deus levanta. Olha, voltem-se para mim, rasgai os vossos corações, olha, arrependei-vos, e eu vos livrarei do cativeiro, senão virá o exército dos caldeus, e vai fazer isso, Quantas vezes os profetas levantaram, e falaram, e falaram, e falaram, ao ponto de Deus escrever no Salmo 81, Israel não me quis. Ah, se o meu povo me ouvisse, eu de pronto abateria os seus inimigos. Olha o que estava no coração de Deus, e lhes daria o melhor trigo, o melhor mel, eu lhes daria a prosperidade, eu estaria com eles, mas o meu povo não me quis. Está entendendo por que Deus mandou para o cativeiro? Misericórdia de Deus, amor de Deus. Deus sabia que ali onde estava não haveria recurso de retorno, mas agora Ele vai levar para o cativeiro, para salvar um remanescente, porque nem todos vão acordar ainda aqui no cativeiro. Qual tem sido a sua reação no cativeiro que Deus lhe deu? Porque nós temos vários tipos de cativeiro, sim ou não? Financeiro. Deus trata no financeiro, a pessoa nunca vira dizimista, fiel e ofertante, vai permanecer no cativeiro. Ah, pastor, o senhor está falando porque o senhor quer dízimo, sai dessa igreja, vai para outra e seja dizimista lá então. O negócio é ser fiel, não adianta brigar com aquilo que é, aí está no cativeiro financeiro, melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, ganha muito, mas não sobra nada, aí enquanto que o outro que é fiel, ganha pouco e sobra. Eu lembro quando eu estava nas 21 vacas magras, eu sempre fui dizimista fiel, graças a Deus, né? Vocês já ouviram isso várias vezes, e eu estava naquela situação, e aí um pessoal começou a ajudar nós para comprar verdura por mês, por causa das crianças, e aí deram para nós tantos reais por semana, né? A Irani que arrumou esse negócio aí, a Irani hoje está lá na Holanda, e aí, Hansbergen, aí eles davam para nós por semana tanto, para comprar a cesta de verdura, de legumes para a semana. Aí eu falei assim, não, Deus vai prover, nós vamos pegar esse dinheiro e depositar na poupança. Ideia da irmã ali, ó, irmã Vilce. Aí, depois a fama é minha, né? Mas foi Deus que usou ela com sabedoria. Aí ela pega e começa, não, e ela não contou não, isso aí é pecado, ela não contou não, quando juntou 90 reais ou 70, 90 reais, que já estava na poupança, ela falou, ó, e eu orando, Jesus manda, Senhor tem misericórdia, aí já tinha 90 na poupança, e o que é onde eu quero chegar? E aí a gente, porque na verdade a gente tem que esforçar para ter recurso, irmão, porque tem hora que você precisa, e como é que você vai fazer? Eu não sou daquele que fui ensinado a pedir emprestado para ninguém, eu confio no Deus que provê, mas se Ele me dá um recurso de administrar, de guardar um pouco, é o que eu vou fazer. Então, quem tem ouvidos ouça, viu? Aí, chegou um camarada, eu ganhava o que por mês? Eu não sei, não tinha como falar. Esse dinheiro era uma coisa, as ofertas por semana davam uns 10 reais quando dava muito, então eu ganhava 40, 50 reais por mês. E tirava o dízimo. E aí, tem gente que fala assim, não sobrou. O que não sobrou, dízimo é o primeiro, pelo menos na minha concepção, fica tranquilo. Aí, chegou um camarada que ganhava 5 mil por mês, na época. O cara tinha um cargão. Aí ele falou assim, você não tem um dinheiro para me emprestar, não? Nessa altura, eu tinha 500 reais na poupança. Já. Mas naquele recurso, assim. E aí o coração e tal. Aí eu fui e emprestei para ele. Ele ganhava 5 mil. E eu emprestei para ele.
Quanto que você vai cobrar de juros? Não cobro juro de ninguém não, sempre foi assim. Quem me abençoa não é juro, quem me abençoa é Deus. Irmão, Deus foi abençoando, foi cuidando e tem cuidado de uma maneira que a gente não tem palavras para agradecer. Então, o cativeiro, a gente só sai dele quando entende a mensagem. Você entendeu isso ou não? Cativeiro, a gente só sai dele quando entende a mensagem. O Israel só voltou quando entendeu. Daniel entendeu a mensagem, falou, não, é 70 semanas, já estamos com 73 anos, foi orar a Deus, foi debruçar diante de Deus, foi clamar a Deus, Deus abriu a porta, levou o povo de volta. A gente só sai do cativeiro quando entende a mensagem. Aleluia! Será que alguém está guardando esta palavra? A gente só sai do cativeiro quando entende a mensagem. Por que que Deus me colocou nesse cativeiro? Porque Ele quer uma resposta. Então eu darei a resposta e voltarei ao lugar onde Ele determinou para que eu estivesse. Rabá, Sudaia. E o cativeiro amoroso. Pastor, pula essa. Não, vamos falar um pouquinho. Irmão, eu conheço uma pessoa lá em Goiatuba, Goiás, que ela escolheu tanto que está viúva sem casar. Agora pergunte para mim, pastor, como é que uma menina está viúva sem casar? Sabe por quê? Porque ela matou todas as oportunidades. Foi o Espírito Santo aqui agora. Eu nunca falei isso. Viúva sem casar, meu Deus, isso é só coisa de Deus mesmo. Como é que você vai inventar isso? Aí chega o fulano, ai, magro demais. E não pode engordar? Aí chega o outro fulano, gordo demais, e não pode emagrecer? Aí chega o outro, a onda é essa, chega o outro, bonzinho demais. Você quer um cara mau, que te bate todo dia. Eu falei, não, acho que crente não serve para mim. Lá fora eu devo encontrar. Vai lá para você ver. Não foi o que Sansão fez? Não tem no meio do povo de Deus nenhuma mulher igual a Dalila. Realmente não tem, porque é endemoniada. No povo de Deus você não vai achar pessoa endemoniada. Agora, se você quer uma pessoa endemoniada, vai lá fora. Não, mas a pessoa é tão boa. Irmão, pode ser boa o tanto que for. Se não aceitou Jesus, está aberta a qualquer demônio. Não é isso que a Bíblia diz? Aí você vai fazer mal para a pessoa, porque você tem Deus. O diabo não pode entrar na sua vida. Mas o outro que não tem Deus, o diabo pode. Vai fazer mal para a pessoa. Sai desse cativeiro. Peça para Deus abrir os seus olhos. Peça para Deus apagar a sua experiência com relação a isso. Preste atenção. Peça para Deus apagar a sua experiência com relação a isso e abrir os seus olhos para a escolha que Ele tem. Senhor, não quero saber se é gordo, se é magro, se é grande, se é pequeno, se é rico, se é pobre. Eu quero saber se é do Senhor. Porque o pobre pode ficar rico e o rico pode ficar pobre. O feio pode ficar bonito, até que eu fiquei mais bonitinho. Ah, é verdade não, vocês não sabem de nada. Entendeu? Sai desse cativeiro tomando a decisão que Deus espera. Entenda a mensagem. Não, pastor, não quero saber disso, muda o assunto. Tudo bem, continua no cativeiro. Quantas pessoas estão no cativeiro do medo? Toda vez que aparece uma oportunidade, Marcondes estava falando, cadê o Marcondes? Oi, irmão, como é que está? Primeira vez que ele foi pregar, quase que ele caiu das pernas, eu também. Eu tive que segurar na mesa de lata que estava na minha frente assim. E a hora que eu contava piada para 1.000, 2.000 pessoas, eu não tinha vergonha, mas agora era Deus. Mas eu ficava na minha mente, eu falava piada para o povo, não tinha vergonha, porque eu estou assim, e segurando e falando a palavra. Mas em quem encarou, Deus dá graça. Se você ficar negando o seu ministério, ele nunca vai crescer. Se você ficar negando oportunidades, elas vão parar de acontecer.
Vá. Se Deus está abrindo a porta, vai, Ele vai te capacitar. Aceita aquele emprego. Trabalha para você se capacitar mais para aquele emprego. Não diga não para as oportunidades de ouro que Deus muitas vezes está dando, mas a gente diz, eu não sou capaz. Meu filho, seja homem, seja mulher de Deus, levanta a cabeça e diz, eu vou aprender e vou fazer. Mas aí está no cativeiro do medo. Entenda a mensagem. Josué estava com medo porque o Moisés tinha morrido, e agora, meu Deus, Moisés era um gigante nas mãos de Deus. Como é que é esse negócio? Deus chegou para ele e disse, não temas, não temas e não temas. Como eu fui com Moisés, você com você. Sabe o que é o negócio aqui? O Josué, olha para mim, é o seguinte, o Josué também não podia. O Josué também era de pesada, ele tinha outro problema, e o dele era pesado da língua. Apesar da capacitação lá do Egito, ele não tinha para isso. Ele queria que eu colocasse o Arão, mas eu falei com ele, dei vistas para ele, levantei ele e fui eu que usei ele. Agora eu vou te dizer uma coisa, como eu fui com Moisés, serei contigo. Levanta, não temas, tenha bom ânimo, tenha muito bom ânimo. Sai desse cativeiro. Mas enfrente as oportunidades dadas com fidelidade a Deus, com honestidade aos homens e com dedicação sincera, com o seu suor naquilo que tem que ser feito. Senão você vai ficar só com a promessa. Tem muita gente aqui que quando chegou a hora, olhe para cá, tem muitas pessoas aqui que quando chegou a hora eles decidiram ficar e não voltar. Porque já se tornou escravo do cativeiro. Meu Deus, quem é que não quer voltar para a terra natal? Para o lugar da família? Sair da escravidão, dos lugares onde outros deuses e outras tantas coisas? Por que que os Estados Unidos nasceu? Porque o pessoal da Inglaterra estavam perdendo a liberdade de culto, e eles desceram procurando um lugar para ter liberdade de culto, e aí a nova Inglaterra surgiu, foram surgindo os estados, e depois os Estados Unidos, que foi fundado segundo a palavra de Deus, e hoje é a nação mais próspera da terra. Aí abraça, Dai. Nós queremos liberdade de culto, as suas escolhas sejam em favor de Deus, para a glória de Deus, te aproximando de Deus. O que te afasta de Deus, corta, expulsa, não aceita, fecha a porta. O que te afasta de Deus, te leva para o inferno. O que te aproxima de Deus, te leva para o céu. Tem que entender a mensagem no cativeiro. Alguém entendeu isso? Alguém vai praticar isso? Então, meus irmãos, se você e eu queremos encontrar Deus em toda a situação que nós estamos vivendo ou que viveremos, nós temos que pegar as instruções dadas por Jeremias. Quando você vem na igreja para passear, para ficar no WhatsApp, para disfarçar e ficar isso, conversando para lá e para cá, você não quer saber de Deus. Quem quer saber de Deus, ele volta o seu olhar para Deus, ele volta a sua vida para Deus, ele volta a sua atenção para Deus. Estou falando verdades? Então o que Jeremias nos diz? Nós vamos nos ater ao 13. Buscar-me-eis. Fala o versículo inteiro, vamos lá, 1, 2, 3. Esse é o maior presente do cativeiro, achar Deus. Achou Deus, achou tudo. Então a primeira coisa que eu destaco aqui, nessa tarde o Senhor colocou esta palavra no meu coração. Até eu falei para a Vilcelene, amor, acho que é você que vai pregar. Ela disse, não, nem terminei de falar direito. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração. Primeira coisa, como que eu vou encontrar Deus no cativeiro?
Como que eu vou encontrar Deus na situação que eu estou vivendo, porque eu preciso? Alguém precisa encontrar Deus nessa noite? Só os que precisam de verdade demonstrem isso. Porque Deus gosta de ver nossas atitudes sinceras. Esse culto é para a glória dEle. Esse culto está voltado para Ele. Esta casa é dEle. Esta palavra é vinda dEle. Então dê respostas a Ele. Então, qual que é a primeira atitude? Tem que ser de todo o vosso coração. Aqui ele está falando assim, ó, Behol levavchem. Ele está falando que é para buscar a Deus com toda a nossa vida. Hoje de manhã, quem veio na escola bíblica participou de uma lição maravilhosa na classe dos adultos. Eu estou crescendo muito com essas lições. Então, aqui é uma daquelas partes que nós falamos hoje de manhã, que se refere ao todo. Quando Deus diz, dá-me o teu coração, Ele está pedindo todo, porque o coração é o espírito do homem. O espírito do homem é o âmago do homem, é a essência viva do homem, está lá no espírito dele. Por isso que o pior pecado que tem é o pecado de espírito. Não do Espírito Santo que eu estou falando, do espírito do homem. E aí, essa palavra aqui é buscar com ardor, é buscar com vontade completa, é buscar com a mente inteira, é buscar com toda a força, não por emoção, é o ser total buscando Deus vivo. Vocês vão me achar, não precisa de Jerusalém, não precisa de Gerezim, não precisa de certos lugares, não precisa de águas de Jordão, não, precisa que seja de todo o seu coração, tem que ser com todo o teu ser, tem que ser com toda a tua vontade. Você pode achar muitas coisas nesse culto, mas não achará a presença de Deus, que já está aqui, aleluia. Não achará se não for de todo o teu coração. Se for de meio coração, você vai até ter um arrepiozinho no culto. Se for de meio coração, você pode até ter uma pequena visão no culto. Se for de meio coração, você pode até ter alguma revelação que Deus vai dar. Mas se for de todo o coração, você achará o próprio Deus neste culto. Foi Ele que disse, se você me buscar com todo o teu ser, você vai me achar. Então muda o seu semblante, então começa a adorar a Ele, então abra a sua alma para Ele, para de ficar brigando com Ele, Ele é maravilhoso. Isso aqui é quando o desejo toma seu corpo, sua alma e o seu espírito. Quando a carne deseja o próprio Deus. O salmista falou que a carne dele desejava Deus. É quando a alma deseja esse Deus. É quando o espírito mais íntimo do seu ser deseja esse Deus. Alguém já teve experiência com a presença bem maravilhosa de Deus? Aleluia. Naquele momento todo o seu ser se volta para Ele e não interessa mais nada, interessa a presença. Olha o que o Salmo 73, versículos 25 e 26, o salmista diz: quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. O que esse salmista está falando? Sabe o que está acontecendo conosco? A gente vem no culto como se vai numa praça, e vê o espetáculo da praça, e vê o movimento da praça, ouve músicas da praça, às vezes até empolga e dança junto com pessoas da praça. Parece que a coisa é a mesma coisa, o semblante fica fechado. Mas eu estou com um problema. Pelo amor de Deus, acorda. Você está com um problema? É um cativeiro,
É difícil esse seu problema? Não tem solução? Começa a adorar a Deus para você ver. Pelo amor de Deus, não dê lugar à carne, dê lugar ao Espírito. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Acorda! Quanto mais você der lugar à amargura, mais amargurado. Quanto mais você der lugar à depressão, mais depressão. Quanto mais você der lugar às desculpas, mais desculpas. Quanto mais você decreta as fofocas, mais dificuldades você vai ter. Mas quanto mais você decreta a palavra e olhar para Deus e adorá-lo de todo o coração, mais a presença dele vai descendo sobre nossas vidas. Então, primeiro, tem que ser de todo o seu ser. Por quê? Porque Deus não te fez pela metade. Então Ele não te quer pela metade. É tudo ou nada. Quer amar a Deus, todo o coração, toda a força, todo o esforço, etc. É tudo ou nada. Se o teu olho te escandaliza, arranca e lança fora, porque é tudo ou nada. Leve Deus a sério. Você não pode, eu não posso ser um participante de igreja. Eu tenho que ser a igreja do Senhor Jesus na terra. Eu não posso ser o homem que fala, eu tenho que ser o homem que vive. Você não pode ser a mulher que fala, você tem que ser a mulher que vive. Você não pode ser aquela pessoa que levanta as mãos dizendo que está adorando. Você tem que ter algo na sua alma tão profundo que as tuas mãos se levantam adorando. É algo da alma. E prestem atenção, porque eu não estou falando de religião, eu estou falando do encontro com o Deus que fez os céus e a terra pela sua palavra. Primeiro, de todo o coração. De todo o coração. Segundo, com o prazer de conhecer um Deus vivo. Tem hora que o desejo é de todo o coração, com todo o ser, de trabalhar numa empresa. Estão prestando atenção? Eu quero trabalhar na HP. Eu quero trabalhar no Google, Microsoft, sei lá. E de todo o coração a pessoa quer. Mas não por prazer de trabalhar, mas pelo salário. Entende isso? E aí vai lá, ganha bem, mas o coração é só por causa do salário. Agora tem gente que vai trabalhar e ama o lugar. E vai para o sangue. Faz a diferença naquele lugar. Defende o lugar. Defende o patrão, a patroa. Parece que o lugar é seu. Porque tem prazer. Então Deus quer que seja de todo o coração, mas que seja por prazer. Alguém entendeu isso ou precisa explicar? Raman Taragasai. Não, eu não vou buscar a Deus de todo o coração porque eu não quero ir para o inferno. Eu vou buscar Ele de todo o coração porque eu quero um encontro com Ele. Eu quero ter a presença dEle. Rabassaragai. Não, eu não quero um céu sem Jesus. Eu quero Jesus e por isso eu vou para o céu. Rabassai. É uma diferença, aleluia. Com o prazer de conhecer o Deus vivo. O motivo da busca não pode ser os benefícios e milagres para esta vida e nem tampouco para a vida eterna. Ainda que seja importantíssimo, o motivo da busca é encontrar o Deus da vida eterna, o Deus do céu de luz, o Deus de céu de glória, o Deus que me amou de tal maneira, que tudo isso fez para me salvar. Pelo amor de Deus, alguém está entendendo esta palavra? É buscar com o prazer do privilégio do encontro com o Deus vivo e verdadeiro.
receio que a maioria de nós não temos feito isso. Sinceridade convém aos santos. Quantas pessoas estão aqui na igreja e nem a mensagem entendeu ainda? Quantas pessoas não vieram na escola bíblica dominical? Lições que estão impactando e mudando vidas. Mas não faz questão. Nem de trazer os filhos que estão sendo assediados pelo mundo. Roubados. E ainda vem para a igreja e fica brincando, sorrindo, conversando. Onde está o prazer do encontro? Está vendo? Não tem glória a Deus. Se tivesse uma revelação aqui, Deus está dando um carro para você, Flávio Filho. Aleluia, glória a Deus. E começava aquela coisa. Mas a revelação aqui é a palavra. De um Deus que quer e está dando a nós, nessa noite, a oportunidade de um encontro verdadeiro. Quando nossos irmãos, nos tempos bíblicos, tiveram um encontro com o Deus verdadeiro, tudo mudou. E nada mais interessava a eles, senão crescer na graça e no conhecimento desse Deus. Aquilo foi encontro. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, diz Hebreus 12:1 a seguir. E as testemunhas são os mártires, porque testemunha ali é do grego marturel, martirel, de mártires. E esses mártires venceram alegres. Teve gente que recusou, diz o escritor aos Hebreus, pode ter sido Paulo, Apolo, Barnabé e tantos outros, que muitos deles poderiam ter livramento, mas eles quiseram não tê-lo, porque queriam morrer por amor ao seu Deus. Cadê essa igreja hoje? Cadê essa igreja hoje? Nossos irmãos tiveram encontros tão maravilhosos com Deus, que eles enfrentaram perigos, em nome desse Deus. Conta a tradição que Isaías foi a Manassés anunciar a palavra do Deus vivo, palavra que Deus tinha dado a ele, e Manassés disse: não volte aqui, porque se você voltar eu te encerro ao meio. Isaías voltou para casa e Deus disse a ele: volte lá e entrega a mensagem. Foi o que Isaías fez. Voltou lá, entregou a mensagem, foi cerrado ao meio. Mas pergunte onde ele está. Nós temos que parar de escolher os privilégios desta vida e valorizar mais os privilégios da eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Você está numa igreja que está te preparando para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos te preparando para esta vida, nós estamos te preparando para passar desta vida para aquela. Abadá-se-adaia. Eu quero te dizer uma coisa: você não morre, sua alma e seu espírito, quando a morte do corpo chegar, ela vai seguir direto ao juízo. Ramassai, Hebreus 9:27, uma vez morto segue-se juízo, aleluia. Então você não morre, você não fecha os olhos, você vai continuar. Então a sua maior preocupação nesse tempo: será que eu estou preparado para o encontro eterno? Se você quer o encontro eterno salvo, tenha um encontro nesta noite mesmo. Então, primeiro, de todo o vosso coração, todo o seu ser. Segundo, com o prazer de conhecê-lo, conhecer o Deus vivo. Com quem que você vai? Já viu quando eu ia encontrar com a Vilcelene, que agora nós estamos casados juntos? Quando nós era solteiro, que eu ia encontrar com a Vilcelene, meu coração fazia assim: o que eu vou falar, como é que vai ser? Porque era a expectativa do encontro.
O meu amor pela Vilcelene, o amor de esposo, é o amor maior do meu lado físico, mas ele é incomparável ao amor que eu tenho que ter aquele Deus eterno. Sim ou não? Então, quando eu tinha isso para encontrar com ela, o que eu tenho que ter para encontrar com Ele? Eu vou encontrar com Ele. Os céus começam a se abrir, é isso que tem que nos emocionar. O encontro, os céus começam a se abrir, a terra está se achegando, o rei está voltando, isso tem que empolgar a igreja. Paulo diz que tem uma coroa reservada para quem ama a vinda do Senhor Jesus Cristo, tem um céu de luz, tem um céu de glória, ainda um pouquinho mais e a trombeta soará, e encontraremos com aquele que deve ser a razão da nossa vida. Então tem que ser com prazer. É a Ele que nós vamos nos achegar. E por último então, já que tem que ser de todo o vosso coração, ou seja, todo o ser, e tem que ser com prazer, precisa de uma coisa em especial. Para encontrar tem que ser com arrependimento. A palavra-chave dos encontros, dos retornos a Deus, em toda a Bíblia é arrependimento. A palavra que é a chave que abre a porta do encontro, arrependimento. Foi isso que Pedro respondeu aos varões. Chegaram aqueles aproximadamente 3.000 e disseram: nós queremos o mesmo que vocês têm. Que coisa linda que está acontecendo, vocês todos estão cheios do Espírito Santo. Nós também queremos. O que faremos, irmãos? Segunda pergunta pentecostal de Atos. Pedro diz: arrependei-vos. Ninguém vai ter como chegar perto dele sem arrependimento. Porque você pecou, eu pequei. E pecado a gente não guarda, pecado a gente expurga. E como que eu expurgo o pecado, se só Ele, que é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, pastor? Arrependido. Para muitos, arrependimento é uma obrigação pesada, mas para quem quer de fato um encontro com Ele, de todo o coração, e alegra por isso, é prazer arrepender. Eu me arrependo, ó Deus. Os verdadeiros avivamentos, principalmente quando Deus começou a derramar nas faculdades, né? Muito mover de Deus. John Wesley, Charles Wesley, Whitefield, aqueles que estavam reunidos, e Deus começou a mover em faculdades. Não acontecia pregação, os alunos começavam a atravessar, passar por um lugar assim, e caíam de joelhos, se arrependendo e dizendo: eu pequei, Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim. A presença de Deus, quando ela vai chegando, como eu estou sentindo que ela está chegando ainda mais, quando ela vai chegando, o homem vai se arrependendo, o homem vai confessando os seus pecados, suas fraquezas, suas distâncias, e a presença vai chegando, e vai chegando, e vai chegando, e quando nós nos arrependemos verdadeiramente, a presença nos toma. O objetivo do cativeiro babilônico era promover arrependimento no povo de Deus. E entendamos que não era um povo gentil, era o povo de Deus. Nós estamos numa época que Deus quer fazer a mesma coisa, provocar arrependimento, não primeiro lá fora, para aqueles que não conhecem a Deus,
mas Ele quer arrependimento aqui dentro, pois nós já conhecemos, nós já sabemos que não devemos mentir, nós já sabemos que devemos cumprir aquilo que a gente fala, nós sabemos que não devemos fofocar, falar mal do outro, apontar o dedo. Nós sabemos que quem compra deve pagar. Nós sabemos que o crente não vive em adultério, não vive em fornicação, não vive em prostituição, não causa divisão, facção, são obras da carne. Nós sabemos que os efeminados não herdarão o reino de Deus, nem os bêbados. Mas muitos de nós não vivemos. Por isso, arrependei-vos é a palavra. Eu quero que a gente sinta que o arrebatamento pode acontecer agora, e ninguém verá a face do Senhor sem santificação. Seguir a paz com todos. Seguir ali no grego é perseguir, correr até pegar, achar, encontrar, tomar. Seguir a paz com todos e a santificação. Então está dizendo: seguir, corra, persiga a paz, corra, siga, persiga, chegue até a santificação. E aí ele continua: sem a qual, ele não fala da paz, mas ele fala da santificação, sem a qual ninguém, nem o pastor, nem o arcebispo, nem o vice-deus, ninguém verá a face do Senhor. Ninguém verá o Senhor sem santificação. Por isso, arrependei-vos. Se essa palavra arrependimento não te toca e você está em pecado, é bem possível que o seu nome não esteja escrito mais no livro da vida. Temos que nos arrepender. E não é primeiro arrepender de pecados praticados. Primeiro é arrepender de ser pecador. É arrepender dessa natureza perversa, que não cala, que xinga, que briga. É arrepender desse homem morto, velho, e almejar o homem novo, que não se corrompe, que se renova, e que só Jesus com o seu Espírito Santo pode produzir em nós. Você não tem e eu não tenho como nascer de novo, mas Ele tem todo o poder e quer nos fazer nascidos de novo. Então quando isso vai acontecer, por que Ele não faz na minha vida? Porque Ele te deu uma chave para que isso chegue até você e a mim: arrependimento. Pelo amor de Deus, tem alguém entendendo? O arrependimento bíblico no Antigo Testamento combina duas palavrinhas: shuv, que quer dizer voltar, retornar. Por isso que arrependimento e conversão são aparentemente sinônimos. E o grego é metanoia, mudança de mente, não apenas indicando remorso, mas uma conversão profunda de direção e atitudes. É um retorno ativo a Deus. Escute isso. É um retorno ativo a Deus e uma mudança de mente que resulta em novas ações, abandonando o pecado e seguindo a retidão. É um arrependimento com novas atitudes. Eu agora sou de Deus. Agora você é um religioso? Agora você é um fanático? Não, eu agora sou de Deus. E eu vou praticar a palavra de Deus.
E eu vou lutar todos os dias para não continuar sendo o homem que eu fui. Eu quero ser uma nova criatura. Deus falou para mim que me faz nova criatura. Então eu vou de todo o coração buscá-lo. E com prazer o buscarei, para que ele me faça nascido de novo. Porque eu entendi que se eu nascer de novo, se ele fizer essa obra em mim, eu terei a presença dele na minha vida. Alguém dará crédito a esta palavra? Alguém porventura nesta noite se voltará ao Deus que nos diz que há um encontro nesta noite com Ele? É um retorno a Deus, tanto físico quanto espiritual, voltando ao caminho correto, devolvendo o coração para Deus. Pergunta que não quer calar: você quer esse encontro? Ou você veio só passear na igreja? Ou é mais um domingo para aliviar a consciência? E amanhã você volta a pecar, volta a falar mal, volta aquelas ligações, aquelas amizades, aquelas pornografias? Ou esta noite é uma noite de encontro? Você aproveitará esse momento? Eu não conheço uma palavra que Deus revela que Ele não queira fazer o que está revelando. Fique sobre os pés. Shuramai derecha vanagas. Jesus está voltando. O que é pecado do Espírito que aprendemos nesta manhã? Soberba, vanglória, egoísmo, egocentrismo, inveja. Essa é a razão de todos os demais pecados. O orgulho é o pai e a mãe dos pecados. E ele está no espírito. E para tirar de lá é só nascendo de novo. Porque lá está o homem interior. E Deus veio para fazer isso na pessoa de Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo é nos tornar novas criaturas. E não é uma obra de fantasia, uma utopia. É a palavra da verdade anunciando uma ação de verdade. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu tenho um apelo nesta noite para todos nós, e eu sou o primeiro a estar aqui. Quem quer um encontro verdadeiro com esse Deus? Saia do seu lugar e venha. Por que eu tenho que ir na frente? Porque a Bíblia diz: de todo o vosso coração, com todo o prazer e com arrependimento. Então tem que ter atitudes. Mas lembrem-se, tudo que nós fizermos, se não tiver alma, se não tiver verdade, para Deus tanto faz, tanto fez. É tudo ou nada. Só os orgulhosos fiquem nos seus bancos. Só os orgulhosos e egocêntricos fiquem nos seus bancos. Hoje eu vou ser bem sisudo, bem sincero, bem cirúrgico. Não entendem que estamos passando um tempo que, se Deus não guardar, vai cair todo mundo. Não entendem que não é tempo de orgulho, de vaidade, de egocentrismo. É tempo de humilhação na presença do Senhor. Cheguem mais à frente, por favor. Escute uma coisa: Deus não dormita nem tosqueneja. Ninguém pega Deus de surpresa. Se você é de Deus, Ele vai te guardar. E te guardar do jeito dele. Ele guardou nossa filhinha Franciele do jeito dele, mas ela está salva. Isso é guardar. É
guardar, proteger um bem maior. Eu creio que você não quer nessa vida tesouro qualquer, se for para perder a salvação. E Deus sabe fazer isso muito bem. Ele vai trabalhar conosco. Então, já que você veio, lembre-se que é de todo o coração. Feche os seus olhos então. É com todo o seu ser. Você se conhece. O Espírito Santo vai ajudar muita gente a lembrar o que precisa. Tem que ser de todo o coração. E segundo, tem que ser com o prazer de encontrar o que você está buscando. A alegria do encontro com Deus vivo e verdadeiro. E já que é assim, não tem como se não for arrependendo-se daquilo que é necessário. Como alguém pode querer morar no céu todos os dias com um Deus que só vai na casa dele de vez em quando? Só vai na casa dele de vez em quando e quer ser salvo. E eu estou dizendo que quer ser salvo aqui no sentido que estará com Deus todos os dias. É tudo ou nada. Leve Deus a sério. Ele está dentro desta casa. E Ele está dentro da sua casa. Ele está dentro da empresa que você trabalha ou que é proprietário. Ele está dentro daquele carro que você trabalha. Ele está naquele telefone, naquela internet, porque Ele enche tudo e todos. A presença dEle não está falhando em lugar nenhum. Ela está presente em todo lugar. Quando Davi disse: se for nas mais profundezas da terra, ali o Senhor está. Nas mais altas alturas, ali também tu estás. Para onde fugirei da tua face? Para onde fugirei da tua presença? Labaerecai, ninguém se esconde dos olhos daquele que tudo vê. E Ele não está aqui para dizer: você vai morrer nesse cativeiro. Ele está aqui para dizer: eu tenho pensamentos de paz. Eu tenho um futuro, porque eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele está aqui não para te condenar nas suas falhas ou nas minhas. Ele está aqui para dizer: eu quero te tirar desse cativeiro. Eu quero mudar a sua história. Você tem que fazer o que eu estou falando, porque só eu sei o caminho para você sair do cativeiro. Arrependei-vos. Acorda, arrependa. Arrependa, arrependa. Se Deus abrir os seus olhos nesta noite, tem anjo passando na sua frente e aflito, dizendo: arrependa, 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 arrependa. Muda hoje, muda agora. É urgente, é urgente. Ai, então fale com teu Deus, mas fale mesmo. Não é hora de cantar, é hora de dar respostas. Tudo começa com confissão e com palavras que você diga a Ele: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não consigo, mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Então seja honesto, porque é isso que Deus quer. Se tem arrependimento, tem que ter confissão, mas não pode ter confissão antes de arrependimento. A presença dele está aqui para encher.
A presença dele está aqui para renovar. Ramasadai, a presença dele está aqui para avivar. Ramasadai, arrependei-vos, e o Espírito do Senhor Deus se apoderará de ti, e serás transformado no novo homem. Gadai, Derushadai. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado com o Espírito Santo, disse Pedro, e virão tempos de refrigério para a vossa alma. Irabai, Urabasadai, haverá paz para o arrependimento, haverá refrigério para o arrependido. Rabasudai, Ganashiadaia, fale com ele, é você, são palavras sinceras e honestas. Ei, Kalimandai, Uramai da Sebianai, fale com ele, rasga o coração, não as vestes, o coração, aleluia, o coração. Rabai, darai, as vestes são coisas exteriores. Jesus condenou os fariseus, dizendo: vocês são sepulcros caiados, por fora bonito, por dentro é um lodo. Por que vocês limpam o copo por lado de fora? Primeiro limpa o copo por lado de dentro, e tudo estará limpo. Rabassai, Deus está dizendo: a casa é disso que eu estou falando. Primeiro lava o seu interior, primeiro lava o seu espírito, primeiro lava a sua essência. Ramahadaia, desce Amanda, e ele está aqui, Barácia, com o sangue purificador, o sangue remidor, o sangue que nos justifica. Rabacedaia, ele tem os elementos para lavar, para limpar, para purificar, para libertar, para transformar. Ele abre, e ele ainda tem o Espírito Santo para encher, para batizar, para renovar. Orai, abraçadaia, esquece o que passou, é hora de assumir uma nova história com Deus vivo e verdadeiro. Sacerdotes pra ti não de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhar triste o povo forte do Senhor, ó Jerusalém, porque deixaste de adorar Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, no lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. E chore na presença dele. Um coração quebrantado o Senhor não despreza. Aramassadai,
Não pode parar, não é para parar, é para prosseguir, é para continuar. Aconteça o que acontecer, caminha, corra a carreira que está proposta, a chegada vale a pena. Rabai, Denassi, Amanda, receba agora o lavar do sangue de Jesus sobre a sua vida. Receba agora em nome de Jesus, Aramassadai, a presença. Se você almeja a presença, receba a presença, Aramassadai, receba a presença. Receba a presença. Se é verdade que o seu coração está sendo derramado na presença dele, é claro que a presença dele está na sua vida. É claro que que há renovo para a sua vida, que há novos sentimentos, que há novos pensamentos. O nascimento de novo traz tudo que é novo. Rabanda, Orabacaço Darabaia, recebei a presença do Deus eterno. Chora, Israel, o teu Deus não tem para você a Babilônia, Ele tem para você a terra prometida. Chora, Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Você que tem liberdade com essa pessoa que está próxima, abraça essa pessoa, esposo com esposa, irmão com irmão, irmã com irmã. Abassadai. Ore por esta pessoa, ore por esta pessoa, ore para que Deus abençoe. Rabai loucou se Amanda. Ore por esta pessoa, dizendo: você vai vencer, você vai chegar ao lugar. Daramaço, Daragai. Ore com muito amor, com muita graça, com determinação. Arábia Dácia. Ora com determinação, Garácia. Você vai chegar, você vai vencer, Ganácia. Enquanto você está orando, todo espírito de depressão cai por terra, todo espírito do pecado sai agora, toda cegueira espiritual caia por terra, toda e qualquer maldição de vícios, recebei libertação. Seja livre, seja abençoado, receba a libertação, receba o sarar de Deus, o renovo, receba, você está livre e abençoado em nome de Jesus.